Oferecimento Multidrogas do Coração, com 5 lojas em Birigui. Com você, pela saúde da nossa gente. Olha, um homem de 31 anos, ele foi preso na manhã da última quinta-feira, ontem, portanto, acusado de furtar uma porta de alumínio que estava instalada em uma casa de eventos no bairro Recanto dos Pássaros. Ele foi detido exatamente quando tentava vender a referida peça em um ferro velho da rua Natal Maçom. Segundo a polícia, eram 9 horas, quando houve a denúncia de que um homem havia sido visto transportando nas costas um aparelho de televisor, aparentemente produto de crime. Seguindo para o local indicado, os PMs foram informados por testemunhas que, na verdade, o que ele carregava era uma porta de alumínio. Foi informado ainda que o investigado havia entrado no ferro velho, onde ele foi surpreendido no momento em que pesava a porta para vendê-la. Segundo a polícia, ele admitiu que a havia furtado de um salão de eventos próximo do local onde estava morando, na rua José Scarpim. Disse ainda que pretendia usar o dinheiro que receberia com a venda para resgatar um celular de um amigo que ele havia penhorado por R$100, valor utilizado por ele para comprar pedras do maldito crack, a droga da morte. Os policiais encontraram o empresário proprietário do salão de eventos, que, ao ser informado do crime, foi até o estabelecimento e constatou que o investigado havia pulado o muro dos fundos e aberto uma porta de vidro para arrancar a porta de alumínio recuperada. Pasmem, o que o vício não faz, o que essa droga maldita não provoca. O acusado foi apresentado no plantão policial. Teve a prisão confirmada pelo delegado plantonista, ficando à disposição da Justiça. E nós temos aqui um trabalho da Patrulha Rural da Guarda Civil Municipal de Birigui, que localizou uma Paraty que havia sido furtada no início da semana. Ela estava em uma vegetação lá no bairro rural Casa de Tábuas. Segundo aqui as informações, essa pastagem é ali na estrada José Moimais Neto, a BGI 10. Durante patrulhamento, os guardas notaram marcas recentes na estrada e viram parte do mato cortada, por isso decidiram vistoriar. Seguindo o caminho da picada, eles encontraram a carcaça. Já tinham levado praticamente tudo desse veículo. Foi localizado o proprietário. Esse carro havia sido estacionado na Avenida Nicolau da Silva Nunes, ali no Jardim Pop, por cerca de 1 hora. Quando a vítima foi pegar o carro, não mais encontrou e o caso foi encaminhado para a Polícia Civil. E foi exatamente na penumbra da madrugada que 3 criminosos armados renderam os moradores e roubaram tratores de uma propriedade rural do município de Pereira Barreto. Como que é? Pelumbre? Foi na penumbra. Pelumbra? Na penumbra. Esse menino hoje tá demais, hein? Naquele silêncio da madrugada, madrugada escura, onde nem pássaros cantavam porque repousavam. Tá um crepúsculo da saudade hoje o jornal, hein? Segundo a polícia, e publicado nas redes, eles invadiram a propriedade, renderam os moradores e roubaram 3 tratores e mais de 300 litros de óleo e, além disso, uma caixa de som. Depois que os criminosos fugiram, as vítimas se soltaram das amarras e acionaram a polícia. Porém, ainda não se tem informações se alguém foi preso. O caso segue sendo investigado. E um homem acabou sendo preso em Araçatuba, 44 anos, acusado de praticar diversos furtos em um supermercado que fica na rua Bolívia. Ele estava com 3 peças de queijo na mochila e com a bicicleta de um funcionário do estabelecimento, que havia sido furtada um dia antes. O flagrante foi feito por policiais militares. Ele também havia furtado 24 peças de salame, segundo as informações, avaliados em R$130. O acusado foi apresentado no plantão policial e o delegado que presidiu a ocorrência decidiu pela prisão em flagrante, sem direito à fiança. As mercadorias foram devolvidas. Já um homem foi preso em flagrante durante a noite de ontem com um fuzil 762. Um revólver 357 e várias munições no bairro Jardim das Oliveiras. A ocorrência estava em andamento quando saiu essa matéria restrita, publicada aí durante a madrugada. O autor, identificado pelas iniciais ER, é apontado como comparsa
de outro criminoso, bastante conhecido nos meios policiais. O homem foi apresentado no plantão policial e ainda era ouvido quando saiu esse resumo desta matéria, deste flagrante. E um jovem de 22 anos, Igor Pedro Espadar, ele que completou 22 anos em janeiro, morreu na manhã de ontem em Penápolis. Ele estava internado na Santa Casa local desde domingo, após sofrer um acidente de moto. O óbito foi comunicado pelo pai dele no primeiro DP. Segundo o pai, o rapaz conduzia uma 150 numa estrada chamada Antigo Cartódromo, que faz divisa com a rua Irmãos Torresan, no bairro Chácara Recreio Mirage, quando por motivos a serem apurados, perdeu o controle da direção, colidindo em uma estrutura de ferro. Com o impacto, ele teve fraturas pelo corpo e foi levado em estado grave para o pronto-socorro, ficou internado desde então, mas infelizmente veio a óbito ontem. E agora o nosso destaque final, um homicídio. Jonathan de Oliveira Santos, 31 anos, foi morto com um tiro no rosto disparado por um PM da reserva durante a noite de ontem em Araçatuba. O autor tem 57 anos, se apresentou à polícia, alegou legítima defesa e vai responder o inquérito em liberdade. Ele declarou em depoimento acompanhado de um advogado que seguia de moto para a casa dele, quando viu Santos na frente de um restaurante no cruzamento da rua Rodolfo Miranda com a Avenida Umuarama, pouco depois das 22 horas. De acordo ainda com o autor, esse restaurante teria sido alvo de furto recentemente, por isso decidiu retornar. A vítima teria passado a caminhar pela rua Rodolfo Miranda, sentido a rua Joaquim Geraldo Correia, e houve a tentativa de abordagem. O policial da reserva alega que Santana teria se virado, colocando a mão na cintura debaixo da camisa, fazendo menção que iria sacar uma arma. Por isso, sacou a pistola que trazia consigo, fez um disparo em direção à vítima, que foi atingida no rosto e caiu no asfalto. No boletim de ocorrência, registrado por um PM, consta que foi o próprio PM da reserva que ligou para 190 informando que havia atirado contra a vítima. O SAMU foi chamado e a equipe médica compareceu no local atestando que Santos já havia morrido. Durante a perícia foi recolhida uma cápsula de .40 da munição disparada pelo policial e um cigarro eletrônico que estaria com a vítima. Santos também trazia consigo um isqueiro e essência para o cigarro eletrônico. Segundo apurado pela reportagem, ele tem passagens pela polícia em Barretos e em Mirandópolis, acusado de furto de picanha em um supermercado e por descumprimento de medida protetiva. A ex-companheira da vítima também esteve na delegacia e informou que momentos antes esteve com Santos, porém no momento do crime estaria em outro local, nas imediações, e não teria ouvido os disparos. O delegado, que presidiu a ocorrência, apreendeu a arma que estava com o policial militar da reserva. O corpo foi recolhido e encaminhado para o IML, para o exame necroscópico. O delegado também requisitou a realização de exame residuográfico do autor e da vítima, ou na vítima, além da coleta de eventual material genético na parte interna das unhas da parte para verificar possível confronto. Tem sempre uma bem pertinho, sempre pronta à sua disposição. Multidrogas do Coração, 5 lojas em Birigui. Drogaria Modelo na Barão do Rio Branco 963, esquina com a Ianguera. Drogaria Moderna na Barão 1751, esquina com Euclides Miragaia. Drogaria Aeroporto na Rua José Masson 105.